Olá, ouvintes do Empreendedor em Ação, está começando agora mais um programa aqui na Rádio Unimontes. Você já sabe, toda quinta-feira às 18 horas nós temos esse encontro. Nós trazemos para você que é empreendedor, que almeja empreender no seu próprio negócio, na sua carreira, informações, casos de sucesso, dados, muita dica bacana, mini mentorias, mini consultorias. Estamos aqui, toda quinta, é o trio dinâmico, é Ariane, Paulo, radialista, e Vanessa Araújo, a nossa produtora aqui do programa, imbuídos nessa missão de trazer o melhor do conteúdo para você. Antes de começar, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Sicoob Credinor, essa cooperativa gigante, né, que tem colaborado aí para muitos empreendedores, acessibilizando o crédito e outras coisas, como, por exemplo, até cursos, né, gente, capacitação para empreendedores aí que tem conta corrente nas cooperativas. Então, saiba mais se você é um cooperado do Credinor. Novais Empreendimentos, que é essa construtora que trabalha não só no estado de Minas Gerais, mas também já tem trabalhos aí na Bahia também, que é super detalhista, né? Os contratos são super organizados, você constrói e fica na calma do seu lar, aguardando a sua construção terminadinha ali, nos mínimos detalhes, né, com o melhor no mercado aí da construção. E também a Impremix, que é essa gráfica que faz serviço de gráfica rápido, que faz também para nós as canecas que os nossos convidados recebem, e você pode ver isso tudo lá no nosso canal, lá no canal no YouTube do Empreendedor em Ação. Já segue a gente lá, clica no sininho, porque aí você recebe as notificações da programação, e lá você também tem os vídeos, né, os shorts, para você acompanhar aqui os nossos bastidores, conhecer os nossos entrevistados, né? Tem muito insight bacana lá para você que é empreendedor ou que é aspirante ao empreendedorismo. Quero agradecer também a Cris Joias, lá você encontra joias, relógios nacionais importados, semi-joias e prata da melhor qualidade para você para presentear. E a Classic Men's Club, que veste e calça o melhor da moda masculina. Sem esquecer da nossa querida Fadenor, né, que nos dá esse espaço aqui para fazer esse programa, para trazer para você esse conteúdo incrível. E olha só, hoje nós falamos com a Edilene Andrade, ela que é administradora, está em formação de psicologia financeira, ela é pós-graduada em gestão financeira, controladoria e educação financeira, e depois de mais de 20 anos atuando em instituições financeiras, decidiu unir técnica e olhar humano para transformar vidas. Criadora de métodos próprios e com foco no mundo interno financeiro, ela mostra que melhorar a relação com o dinheiro é, antes de tudo, um propósito de vida. Edilene, seja muito bem-vinda ao nosso programa Empreendedor em Ação. Olá, Ariane, é com muito prazer que eu estou aqui para falar de um assunto que verdadeiramente impacta as vidas. Né? Olha, aqui a gente já começa quente. Como que a sua trajetória em bancos e cooperativas de crédito influenciou a decisão de você se dedicar à educação financeira? Minha trajetória, Ariane, em bancos e cooperativa me permitiu, né, perceber a lacuna que tem na educação financeira. Então, ali, as pessoas, por falta de educação financeira, tomavam decisões erradas, né, escolhas erradas. Então, ali eu percebi o quanto eu poderia estar explorando essa área e ajudando a educação financeira a mudar a razão das pessoas ali com o dinheiro. E 20 anos você deve ter visto muita coisa, né? Assim, não só o indivíduo da pessoa física, mas da jurídica também, né? Empresas. Porque quando a gente fala de educação financeira, é algo assim muito profundo, né? Parece que é uma coisa simples, mas não é. Né? Por isso a gente fala, essa educação financeira tem que vir de berço. Né? A criança com 3, 4 anos, quando ela entende o que é o dinheiro, o valor do dinheiro, a gente tem que já ensinar para ela como é que ela vai utilizar aquilo ali, né, Edilene? Então você deve ter visto muita coisa nesses 20 anos, né? Exatamente, Ariane. Nós não aprendemos sobre a educação financeira na nossa infância, né? Os nossos pais também não aprenderam para passar para a gente. Então nós crescemos, começamos a trabalhar e lidamos com o dinheiro. Só que ali, como que faz quando a pessoa lida com o dinheiro? Ela não entende, ela não sabe o que fazer depois dali. Então, o empresário hoje, tem muitas empresas que eles não fazem um planejamento simples que for. Então, isso impacta nas decisões, impacta até no emocional deles. Então, a educação financeira, ela muda vidas. E, inclusive, se você trabalha educação financeira dentro de uma empresa e você leva essa possibilidade até para os colaboradores, de uma forma sistêmica, a gente entende que a coisa tende a crescer, né? As pessoas, elas entendem, inclusive, como que ela vai aplicar o dinheiro que ela recebe no mês. Exatamente, né? Ariane. Hoje em dia eu até faço palestra em empresas onde eu ensino o colaborador que não é sobre o salário, não é sobre o valor
que elas estão recebendo, mas sim como o comportamento delas em relação ao dinheiro. E dessas relações, dessa sua trajetória de 20 anos, o que foi que te fez perceber que você queria assim, transformar a vida das pessoas por meio das finanças pessoais? O brilho nos olhos dos meus colegas de trabalho, amigos, porque eles me procuravam e me perguntavam, né? Edilene, como que eu faço isso? Como que eu devo fazer o planejamento? E ali eu dava para eles alguns conselhos, fazia até mesmo o planejamento. Uhum. E ali, uma simples ferramenta que eu ensinava para eles impactava. Então eu entendi que eu poderia usar os meus dons e talentos para impactar vidas. E foi ali que surgiu o meu desejo, né? Eu iniciei minha pós em educação financeira e lá eu entendi qual era o meu propósito de vida. Quero usar os meus dons e talentos para transformar vidas através da educação financeira. Explana um pouco mais para a gente assim, o que significa transformar essa relação com o dinheiro? Transformar a nossa relação com o dinheiro não vai somente sobre planilhas, vai muito além. Vai desde identificar lealdades invisíveis do nosso sistema familiar, as crenças que nós ouvimos sobre o dinheiro na nossa infância, é sobre vida. A educação financeira ela é sobre vida. Então, transformar a nossa relação vai muito além de números e planilhas, né? Então, a forma que nós aprendemos sobre o dinheiro, ela é transgeracional. Ela vai dos bisavós para os nossos avós, para os nossos pais e para nós. Então, de uma forma que nós estamos ali na nossa infância, alguém fala algo sobre o dinheiro e acha que a criança não está captando. Uhum. E a criança está absorvendo tudo. Então, ela cresce com aquelas informações. Então, ela é transgeracional. Uhum. Ah, mas meu pai não me ensinou nada sobre o dinheiro. Uhum. Ensinou. De uma forma indireta, mas ensinou. Então... Ou com exemplo, né? Exatamente. Ou com a maneira como falava do dinheiro. Isso, no dia a dia. Uma conversa com a mãe ali, que eles acham que a criança não está nem percebendo. E ela está ouvindo. E ela está captando ali as informações sobre o dinheiro. Então, ela cresce com algumas informações ali, talvez não muito boas sobre o dinheiro. E ela não consegue lidar bem com o dinheiro. Então, essa relação de mudar, transformar a sua relação com o dinheiro, é sobre isso. Vai muito além de números e planilhas. É sobre vida mesmo. E assim, gente, a falta de educação financeira, ela resulta em má gestão do dinheiro, levando a endividamento, consumo excessivo, dificuldade de poupar, de investir, estresse, ansiedade, né? Então é essencial mesmo para desenvolver hábitos financeiros saudáveis, realizar metas, garantir um futuro financeiro mais seguro, que todo mundo quer. Mas e aí, como que você faz isso se existe a ausência do conhecimento, né? Então, a gente entende que é realmente um assunto muito importante. E eu queria, inclusive, como você já deixou essa deixa, pode falar assim, né, Paulo? Deixou essa deixa para nós, da coisa do que se escuta, né? E de crescer com aquelas informações ali. Eu queria que você falasse quais são os maiores mitos ou crenças limitantes que atrapalham as pessoas no dia a dia, nas suas relações com o dinheiro. Ariane, nós escutamos muito sobre ter acesso ao dinheiro é muito difícil. Dinheiro não traz felicidade. Quando nós ouvimos isso na nossa infância, isso vai para o nosso inconsciente. Eu falo assim, dinheiro não nasce em árvore, gente. Exatamente. Não pode falar? Me corrija aí. Eu falo errado, Paulo, que ninguém me corrige. Então é isso. Então nós vamos ouvindo isso. O dinheiro, ele só vem com muito sofrimento, com dor. Uhum. É uma crença, né? Eu tive essa crença na minha infância. Eu ouvi o tempo todo a minha mãe falar que dinheiro você tem que trabalhar muito. E isso impactou diretamente na minha vida profissional. E hoje eu sei exatamente como lidar com isso e conseguir avançar. Por quê? Eu busquei o conhecimento. Isso é tão sério, né? Eu tenho um amigo que ele, assim, desde novo ele sempre foi muito trabalhador, conseguia as coisas dele, né? Tudo assim, muito superando a situação dele de vulnerabilidade. E aí ele morava com a tia, né, com a avó, com alguns primos e tal. Era assim, uma casa que moravam várias famílias juntas. E aí um dia ele pegou e falou que ele estava trabalhando para juntar dinheiro para comprar uma moto. E aí ele conta assim que a tia dele riu, né, riu e falou assim, ô meu filho, não é assim não, comprar moto, né, tipo assim, você é pobre, como é que você vai comprar uma moto? E aí, aquele negócio parece que ficou na mente dele, sabe?
E ele foi um cara que ele cresceu, ele ganhou dinheiro, ele comprou muitas coisas, ele tem sucesso hoje, mas quando às vezes eu converso com ele, eu vejo que na mentalidade dele, ele acha que ele ainda vive num sistema de escassez e que tudo para ele ainda é muito difícil, que ele consegue tudo, mas que ele tem que superar muito a situação de vida dele. E que, e ele fala, às vezes ele fala assim, moça, eu não tenho condição de fazer isso, não, eu sou pobre. E aí um dia, eu lembrei dele me contando isso, e ele falou uma coisa parecida, eu falei assim, eu tô achando que esse negócio que você tem de falar isso, que você é pobre, porque você não é pobre. Uma pessoa pobre, de vulnerabilidade social, por exemplo, a renda dela mensal é cerca de R$208. Uma pessoa que sai da situação de vulnerabilidade, ela leva a renda dela para cerca de R$600 mensal. Então, você não ganha isso, você não é pobre. A escassez está na mente, não né, é? Ariane? Então, é isso aí, na hora que... Aí eu peguei e falei isso, eu falei assim, você nunca parou para pensar como é que esse negócio, aquela tia sua te falou naquela época... Te faz repetir isso, e às vezes as coisas ficam mais difíceis para você. Eu nunca estudei sobre questão financeira sistêmica, assim, a fundo, né? Eu já fiz uma mentoria, outra, mas aquilo me chamou muita atenção, sabe? E eu acho que naquele dia ele falou assim, não, realmente, eu nunca parei para pensar nisso. Eu acho que naquele dia ele parou para pensar. E aí, quando você para para pensar, de certa maneira, você já desbloqueia muita coisa ali, né, Edilene? Muita, Ariane. Por quê? O nosso inconsciente comanda a forma como nós lidamos com o dinheiro. Então, se está no inconsciente dele, ele vai fazer isso, ele vai atrair situações difíceis. Ele não vai conseguir, quando aparecer uma oportunidade para ele, que for tranquila, ele vai se auto-sabotar. Porque ele entendeu que o dinheiro vem com muita dificuldade. Olha para você ver. Então, o nosso inconsciente ele vai comandando as nossas ações. E nós não vamos percebendo e vamos sofrendo, nos autopunindo, nos culpando por não saber lidar com o dinheiro, por algo que está no nosso inconsciente. E às vezes replicando ciclos, né? Exatamente. Como é que a gente lida com essa carga emocional que envolve dinheiro? Olha, Ariane, na nossa infância tem os flashpoints financeiros. O que é flashpoint financeiro, gente? Memória de dor sobre o dinheiro na nossa infância. Entendeu? Entendi. Então, se você tem uma memória de dor sobre o dinheiro na sua infância, eu te convido a pegar uma cédula de dinheiro na mão, porque hoje em dia o dinheiro, né, tudo é Pix, mas o meu conselho de hoje... Isso é uma dinâmica? Uma dinâmica. Gente, você que está nos escutando aí, preste atenção. Valiosa. A especialista vai dar para nós uma dinâmica valiosa, como ela acabou de falar, que pode colaborar para que a gente lide melhor com essa carga emocional que envolve dinheiro. Então vamos lá, que eu vou anotar aqui. Vamos lá, pega a cédula. Você vai pegar uma cédula de dinheiro na sua mão, você vai respirar, você vai olhar para ele e você vai buscar o que você está sentindo nesse exato momento. Respire, olhe novamente e busque no seu inconsciente o que ele te traz. É tristeza? Qual evento você vivenciou triste ou com dor por causa do dinheiro? É alegria? O que você busca no mundo externo que não tem no seu mundo interno? É o famoso eu mereço, que causa o endividamento. É o vazio que ficou de algo que você busca no mundo externo. Então é identificar, para que você venha buscar isso e entender o seu endividamento. É a raiva? Sente raiva quando você segura no dinheiro? É uma sensação de injustiça? Qual foi a melhor coisa que não te aconteceu por causa do dinheiro? É o medo? Tentativa de proteção? O medo nos impede de explorar sonhos, e isso é cruel. É nojo? De onde vem o nojo? O nojo relacionado a algo imoral que aconteceu na nossa família. Então, se você tem nojo, muito nojo, eu tenho uma tia que se ela pegar no dinheiro, ela lava a mão o dia inteiro. É mesmo? É. Eu tenho uma amiga minha que se ela colocar um dinheiro na cama da mãe dela, ela troca o lençol. Entendi. Então, é muito nojo. Então, se você tem nojo de barata, você leva ela para casa? Você vai querer ela na sua vida? Entendi. Então, de alguma forma, você vai mandar esse dinheiro embora. Então, se é o nojo, pesquise na sua família. Tem algo que aconteceu de imoral que te deu nojo sobre o dinheiro. Então, essa dinâmica, ela vai te ajudar a entender com qual emoção você usa o dinheiro. Entendi. E nessa emoção, eu uso por tristeza, me aconteceu isso e isso. Então, vamos ressignificar.
Vamos usar o dinheiro a nosso favor. Entendeu? Entendi. Então você está falando aí para a gente também, de certa maneira, sobre o DNA financeiro. Ou é diferente? Todos nós temos um DNA financeiro. E esse DNA, ele que carrega bloqueios da vida adulta? Sim. E eu queria que você falasse sobre o que é esse DNA financeiro, que cargas, né, que bloqueios de vida que ele pode carregar, que lealdades são essas invisíveis que a gente herda da família, igual você falou aí, né, da sua amiga, da sua tia, que tem nojo do dinheiro, né? Faça aí uma autorreflexão para você entender qual que é a sua relação com o dinheiro. Como é que essas marcas do passado, elas vão determinar nossas escolhas financeiras? Liane, todos nós temos um DNA financeiro. Temos um DNA genético, a cor do nosso cabelo, dos nossos olhos, da nossa pele, mas nós também temos um DNA financeiro. E as pessoas não param para observar isso. Como que é, Edilene, essa história do DNA financeiro? Ela é a história da nossa família paterna e materna. Quando nós estudamos sobre essa história paterna e materna, nós encontramos o nosso DNA. Como que eu identifico? Eu identifico as nossas lealdades invisíveis. A quem eu sou leal do meu sistema familiar? Quais as crenças que eu ouvi que me impede de prosperar hoje? Então, esse é meu DNA. O DNA, ele comanda a forma como você lida com o dinheiro. E a forma como você lida com o dinheiro é a forma como você lida com a vida. Porque dinheiro é simplesmente uma moeda de troca, Ariane. Mas na nossa mão, ele ganha vida. E qual o sentido que você tem dado para isso, né? Então, quanto mais conhecer o modelo da sua família de origem, mais você vai conhecer o seu mundo interno financeiro. Por exemplo, eu tenho um caso de um cliente que quando ele era pequeno, olha para você ver, ele trabalhou, ele morava na roça, ele trabalhou muito uma semana toda para juntar um dinheiro para comprar um tênis para ir na quermesse da família dele. Quando chegou no dia, a mãe tinha aquele filho querido. O que ela fez? Ela, não, você não vai com tênis, você vai dar para fulano. E ele foi com a botina furada. E ele cresce. E ele esquece desse fato. Então, quando eu fui fazer o genograma financeiro dele... O que é genograma financeiro? Edilene, conta para nós aí. O genograma financeiro é estudar a fundo a raiz da história do dinheiro na família paterna e materna. Com o genograma financeiro, nós chegamos no DNA financeiro. O estudo desse genograma financeiro, nós vamos no nosso inconsciente e temos acesso a tudo que nos impede de prosperar. Esse cliente, por exemplo, ele cresceu e começou a trabalhar, hoje ele é empresário. Só que ele falou, Edilene, eu tenho 2 guarda-roupa de tênis, eu não consigo parar de comprar tênis, eu preciso entender. E quando nós fomos estudar, nós acessamos o inconsciente dele, porque a nossa mente, ela bloqueia para que a gente não gaste energia. Então ficou bloqueado. As memórias vão ficando lá. Vão guardando para que a gente não gaste energia. Então quando eu acessei com o estudo da história dele, ele lembrou desse fato. E ele entendeu por que ele comprava tanto tênis. E é surreal, Ariane, porque cessa na hora a vontade. Entendi. Quando a pessoa entende o porquê. Toma consciência do fato. Toma consciência. É trazer do inconsciente para o consciente. Quando ele trouxe para o consciente dele, passou a vontade dele de comprar. Uma outra cliente, ela fez um enterro de uma boneca. Como assim, Edilene? Ela comprava, Ariane, comprava e ela queria entender por que ela comprava tanto. Quando nós fomos e acessamos isso, o que ela entendeu? Ela lembrou que quando ela era pequena, morava também na roça, os pais vieram para Montes Claros. E no dia de fazer a mudança, a mãe dela falou, você não vai levar essa boneca. Essa boneca é muito feia. Ela falou, o que eu vou fazer com essa boneca? Aí ela e os irmãos dela fizeram uma cova e enterraram a boneca. E ela cresce. E ela toma raiva de boneca. E ela começa a comprar, e aquela vontade insaciável de comprar. Quando nós acessamos isso, que ela entendeu, eu até dei para ela uma boneca de presente. Ela chorou muito. Ela fez as pazes ali com a boneca. Entendi. E a vontade de comprar cessou. Então tá tudo aqui dentro da gente. O negócio é como que a gente consegue, como acessar isso.
né? Exatamente. E aí você tem várias ferramentas que colaboram. Uma delas é o genograma financeiro. Exatamente. Você trouxe para nós aqui, é que vocês não estão vendo, gente, mas Vanessa vai mostrar para vocês no canal do YouTube. Vai lá nos vídeos que vocês vão ver, vocês vão conhecer a Edilene e vão ver lá o mapa do Tesouro Financeiro. E aí você trouxe para nós aqui também esse mapa do Tesouro Financeiro. Ele, de certa maneira, ele nos leva para uma outra ferramenta também? Essa ferramenta do mapa do tesouro é te ensinar a olhar para o seu dinheiro com um olhar de paz. Porque às vezes nós usamos o dinheiro como nosso inimigo, né? E essa ferramenta, ela te faz olhar em busca desse tesouro. Nós não queremos acessar. Eu costumo dizer, o lugar que você não quer acessar é o lugar onde está o seu tesouro. Então, o seu tesouro financeiro é o lugar que você não quer acessar. Então, acesse suas dores, né, suas lembranças, porque lá vai estar o seu tesouro. Mas nós vamos falar mais sobre isso no segundo bloco, vamos. Porque nós chegamos, né, Paulo, no final do primeiro bloco aqui, e no segundo bloco a gente vai falar, gente, sobre essa questão da dívida financeira, né, da dívida emocional, como identificar essa raiz, como quebrar esse ciclo aí de autossabotagem. Acho que é importante a gente falar aí também dessa questão da infância, que a gente falou um pouquinho no início, né, sobre esses discursos familiares que podem se repetir, né, nas gerações. E vamos falar sobre as mentorias aí da Edilene, o que ela tem para oferecer para você, que é empreendedor, empreendedora, se interessou pela questão sistêmica financeira e entende que isso pode colaborar para a sua trajetória. Daqui a pouco a gente volta com mais Empreendedor em Ação, e antes de finalizar, eu quero agradecer ao patrocínio da Credinor, da Cicobi Credinor, da Novaes Empreendimentos, da Impremix, da Classic Men's Club, da Cris Joias e da Fadenor. Se você quer ser um apoiador cultural, pode me chamar lá no @ArianeGaldino_Reinventa. Pode chamar a gente também no e-mail, empreendedoremassaomoc@gmail.com. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube, Empreendedor em Ação, porque se você perdeu um pedacinho desse programa ou quiser indicar esse podcast na íntegra para algum amigo ou amiga, você consegue fazer isso lá no nosso canal, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Empreendedor em Ação. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A transformação do mercado imobiliário de Montes Claros chegou. Conheça a Novaes Incorporações e Empreendimentos, que em 2025 traz um novo padrão em construção civil, tecnologia e sustentabilidade, combinadas para criar espaços que vão além do convencional. Construção de empreendimentos, reformas e projetos arquitetônicos personalizados. Tudo isso com qualidade premium e segurança em cada etapa. Venha viver o estilo Novaes, onde cada detalhe faz a diferença. Novaes Empreendimentos, ajudando a construir sua história. 38 98404 0697. Siga @Novaes Empreendimentos. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Promoção Capital Premiado Cicobi Credinor. A cada R$250 investidos, você concorre a 10 iPhones, 20 TVs 43 polegadas, 5 motos Honda e um Chevrolet Onix 0 km no sorteio final. E você ainda recebe o dobro de números da sorte nos investimentos a partir de R$1.000. No Cicobi Credinor, o seu dinheiro pode render prêmios para você e prosperidade para a sua região. Confira o regulamento em capitalpremiadocredinor.com.br e participe. Atenção, você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você.
Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$ 1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 9 97 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Olá, ouvintes do Empreendedor em Ação, voltamos com o nosso segundo bloco de hoje. Você já sabe, toda quinta-feira às 18 horas nós temos um encontro aqui na Rádio Universitária. E você pode também nos seguir lá no nosso canal no YouTube, o Empreendedor em Ação. Lá você escuta na íntegra todos os nossos programas aqui, conhece também os nossos entrevistados. Nós temos lá os shorts, os mini vídeos que a nossa produtora Vanessa faz questão de deixar lá para você conhecer aqui os nossos bastidores, tá bom? Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinor, a Impremix, a Novais Empreendimentos, a Cris Joias, a Classic Men's Club e a Fadenor pelo apoio cultural ao nosso programa. Hoje eu estou falando com a Edilene Andrade, ela é administradora, pós-graduada em gestão financeira, controladoria, educação financeira e está em formação de psicologia financeira. E a Edilene, ela traz para nós aí uma experiência, né, de mais de 20 anos atuando em instituições bancárias, em cooperativas. E aí, nesse tempo dela, ela decidiu unir a técnica e o olhar humano para transformar vidas. Então, ela cria um método próprio, né, com foco no mundo interno financeiro e mostra pra gente como é possível melhorar a nossa relação com o dinheiro. E aí, no primeiro bloco, para quem acompanhou, a Edilene falou para nós de algumas ferramentas, né, que são possíveis de trabalhar para a gente poder compreender essa relação. Uma delas foi o genograma financeiro, né, que ela traz para nós, para que a gente consiga chegar nessa raiz aí do dinheiro. E aí, Edilene, eu quero voltar nesse segundo bloco com você, justamente falando sobre isso, né? Muitas vezes, por trás de uma dívida financeira, existe o que você chama de dívida emocional, né? Como identificar essa raiz e quebrar esse ciclo de autossabotagem? Ariana, eu costumo dizer algo que impacta. Dinheiro não paga dívida. Por que dinheiro não paga dívida? Porque se tem uma pessoa que está devendo ali 40 mil, se você pega 40 mil e dá para ela, ela vai quitar aquela dívida. Mas em menos de 6 meses, ela vai estar devendo 40 mil ou mais. Então, quando a pessoa ela entende que a raiz da dívida financeira dela é emocional, e ela estuda e ela busca sobre isso, e ela entende qual é essa dívida emocional, ela consegue sair da dívida financeira. E como que eu faço isso, Edilene? Identificando, né? Quem me deve algo emocionalmente? Eu devo a alguém emocionalmente? Quem me deve o quê? Eu devo o quê para alguém? E quando a pessoa ela faz essa análise, tem uma nova dinâmica. Ela vai parar, ela vai pensar mentalmente e vai imaginar ela de frente para essa pessoa. Imagine aí uma luz rosa saindo do seu coração e uma luz azul saindo do coração da pessoa. Essas duas luzes se encontram. E quando elas se encontram, ela pode dizer para ela: eu não te devo nada e você não me deve nada. E aqui nós encerramos a nossa dívida emocional. Eu confesso para você, Ariane, que quando a pessoa ela faz isso, ela sente um vazio enorme. Ela até entende que foi errado ela ter feito, porque é um impacto muito grande. Ela deixa aquela mochila, aquela carga emocional toda para trás. Então, quando ela faz essa dinâmica, várias clientes que já fez essa dinâmica comigo, eu falei: Edilene, que vazio é esse? Que dor é essa? Mas é o vazio e a leveza de estar deixando para trás uma dívida que não pertence a ela. Então ali ela zera essa dívida. Ela fala mentalmente para a pessoa: eu não te devo nada e você não me deve nada. E quando nós entendemos que ninguém nos deve nada, tudo fica mais leve. Entendi. E essas ferramentas, Edilene, você quer falar um pouco mais para a gente?
Você falou do genograma financeiro. Você tem essa ferramenta aí também. Quais as outras ferramentas que você consegue trabalhar com os seus clientes? Eu tenho uma ferramenta que é o baralho do genograma financeiro, onde ali a pessoa ela vai tirando as cartas, né? E de forma inconsciente a gente vai trabalhando ali as lembranças, os flashpoints financeiros, que é a memória de dor sobre o dinheiro. Nós temos o genograma, né? Que é onde a gente desenha a história financeira paterna e materna. E nesse genograma nós chegamos no DNA da pessoa. E quando a pessoa ela passa por todo esse processo, aí sim, Ariane, ela está pronta para fazer um planejamento financeiro. Ela está pronta para olhar para os números. Porque não adianta você fazer belos planejamentos financeiros se o seu mundo interno está completamente bagunçado. Então, a partir do momento que você faz todo esse alinhamento com o dinheiro, digamos, faz as pazes com o dinheiro, aí sim, você pode fazer um planejamento financeiro, porque o sucesso é certo. Entendi. O que a gente ouve na infância, assim, sobre dinheiro, pode virar verdade rígida ou crença limitante? Assim, quais frases ou discursos familiares que você mais encontra repetido nas pessoas que você atende, assim, que mais chegam para você que, assim, né, essa não é que fala? Centésima pessoa que fala isso comigo. Sim. Tem alguma coisa assim que se repete muito dessas crenças limitantes da infância? Tem. Os meus clientes, eles falam muito, Ariane, sobre eu trabalho e não vejo dinheiro. Eu trabalho, o dinheiro não sobra. Eles entram na corrida dos ratos. Eu trabalho para ter dinheiro, para pagar a conta, o dinheiro acaba e eu continuo trabalhando. E vai repetindo. Por quê? Ouviram muito que dinheiro não traz felicidade. Então, se eu tenho Mas compra, algo... né, gente? Dinheiro compra felicidade. E traz também, Ariane, e traz também. Então, assim, se eu entendo que eu tenho algo que não vai me trazer felicidade, de maneira inconsciente eu mando ele embora. Entendi. Eu mando ele embora e eu entro nesse ciclo de escassez. E também o dinheiro é muito difícil de conseguir. Eu tenho uma cliente que ela, quando nós fizemos a árvore genealógica dela financeira, ela entendeu o quanto ela atraía situações de problemas financeiros. Por quê? Por uma lealdade à mãe dela. A mãe dela teve uma vida de muita escassez. Então, quando ela começava a prosperar, ela dava um jeito de mandar esse dinheiro embora. Por quê? Inconscientemente, ela tem que ser leal à mãe dela. Ela não conseguia ir além da mãe dela. Então, conhecer a nossa história do nosso sistema familiar é nos permitir ir além, né? Então, ouvir essas crenças, e nós temos que ter muito cuidado como falar com as nossas crianças sobre o dinheiro, porque fica no inconsciente delas. Ensinar para elas de uma maneira leve sobre o dinheiro, que ele pode sim vir com leveza. Ele não precisa ser sofrido. Essa frase que dinheiro não traz felicidade, realmente, assim, a gente ouve muito, né? Sim, ouve. Parece até uma coisa poética. Sim. Por que será, né, gente? Será que é para valorizar as coisas humanas, né? O desapego? É para dar nome a uma culpa mesmo, Ariane. Porque se o dinheiro ele não prospera na minha mão, eu culpo alguma coisa. Eu coloco a frase, dinheiro não traz felicidade. Para que eu voltei? Eu fiz a educação financeira, né? Fiz terapias financeiras de 2 irmãs. E quando nós desenhamos o DNA financeiro das 2, foi o mesmo. As 2 têm um endividamento muito alto. Por quê? Nós entendemos que o pai dela ganhava muita coisa. Ganhava lotes, ganhava quarteirões aqui em Montes Claros. E da mesma forma que ele ganhava, ele dava. A mãe, se chegasse alguém pedindo, dava a feira toda. Quantas vezes elas chegaram e os brinquedos, cadê meu brinquedo? Ah, eu dei. Aí elas crescem. Tudo que elas têm, elas dão. Dá muito presente. Se alguém chega pedindo alguma coisa, dá. Se alguém comenta que está precisando de alguma coisa, dá. Ali elas foram impactadas. Gente, Edilene, nós ficávamos chateadas com a nossa mãe porque elas davam tudo nosso e eu continuo dando tudo meu. Falei, exatamente. Então ali ela vai ressignificar a história dela e ela começa a dar valor ao dinheiro. Entendi. Entendeu? Você, Edilene, afirma que não adianta tentar resolver no externo o que não está resolvido no interno, né? Como que alguém pode começar esse processo de cura financeira de dentro para fora?
é tornar consciente aquilo que está no inconsciente, né? Podemos ter planejamentos, como eu disse, perfeito de planilhas, mas se a gente não levar em consideração sobre as crenças sobre o dinheiro, sobre a lealdade que eu tenho no meu sistema familiar, estou repetindo a história de quem? Até onde eu estou indo e não estou prosperando? A quem eu estou sendo leal? Entendeu? É sobre isso. É tornar consciente aquilo que está no nosso consciente. Aí eu vou trazer de dentro para fora. Entendi. E assim, nas suas mentorias, como é que você identifica, assim, como é possível, né, identificar a verdadeira origem dos problemas financeiros? O que pesa mais? A má gestão prática ou esses padrões emocionais inconscientes? Com certeza, Ariane, sem sombra de dúvida, padrões emocionais inconscientes. Nós não conseguimos mudar, Ariane, o que passou, mas nós podemos fazer diferente daqui para frente. Então, o que acontece? Com o genograma financeiro, nós vamos estudar sobre a lealdade invisível e as crenças sobre o dinheiro. Por que eu estou repetindo tanto isso? É como se fosse uma constelação? Ou não tem nada a ver com constelação? Não tem nada a ver com constelação, não, Ariane. Por quê? A constelação ali, né, os bonequinhos e tudo. A história do dinheiro, ela vai além. Por quê? Eu entrego para minha cliente um documento, né, encadernado, onde ela vai investigar. Eu convido a minha cliente a ser detetive da sua própria história. Então, antes da primeira sessão, eu entrego para ela, né, esse caderno com essas informações, ensino para ela como que ela vai buscar essas informações, porque não pode ser de qualquer jeito, porque se você chega para sua avó e fala, e aí, vó, me conta como que era o dinheiro na sua família, ela vai levar um susto. Porque, Ariane, falar sobre o dinheiro ainda é tabu. As pessoas não gostam de falar dinheiro, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, eles falam de dinheiro tranquilamente, mas não falam sobre o câncer. Se você sentar numa mesa nos Estados Unidos lá e perguntar, quanto que você ganha? Eles vão te falar tranquilamente. Mas aqui no Brasil, se você sentar numa roda de amigos e falar, amigo, quanto você ganha? Todo mundo vai achar estranho, porque falar de dinheiro é tabu. Então, eu ensino o meu cliente como chegar para a avó. Oi, vó, e vai conversando. Quando a avó entende que você está querendo conhecer a história dela, ali ela fala tudo. Então, ali você vai estudar sobre a história do dinheiro na sua família paterna e materna. Quando esse documento está todo preenchido, aí nós vamos montar o que eu chamo de genograma financeiro. Ali ela vai me falar tudo o que ela levantou e eu coloco nesse documento e eu chego no comum acordo com ela, que é o nome do DNA financeiro dela. Entendeu? Tem vários. Eu atendi uma cliente essa semana que o nome do DNA dela foi Raízes Fracas. Por quê? Ela não conheceu o pai, a mãe morreu quando ela era muito pequena, ela não teve contato com os irmãos, então isso deixou ela muito insegura e vulnerável. Então ela não conseguia prosperar. Então quando ela entendeu que ela precisava fortalecer as raízes dela, ela conseguiu avançar. Então não é bem uma constelação, é um estudo aprofundado sobre o dinheiro. É uma tomada de consciência mesmo acerca da história. Exatamente. Entendi. Gente, eu não falei o arroba da Edilene ainda, mas é @edilene.mentora financeira, não é isso? Você pode segui-la lá no Instagram e se você se interessou aí pela mentoria, lá na bio dela vai ter link, né? Você pode chamá-la lá por mensagem, tá? Enfim. Edilene, agora sobre a educação financeira, quando é que as pessoas deveriam iniciar, assim, para entender? Quando você acha que é de pequeno mesmo, ou criança não sabe o que é dinheiro, não tem que ser assunto de criança, adulto tem nem que falar de dinheiro perto de criança, porque senão a criança vai ter essas falas, essas ideias. Ariane, com 3 anos já começa a formar, né? Com 3 anos, a criança ela já começa a entender o que é dinheiro. Então ali, os pais têm que falar de uma forma leve. E a criança precisa entender que o dinheiro é algo bom. Então, é falar mesmo na infância e quando chegar ali na adolescência, é necessário os pais perguntar, filho, o que é dinheiro para você? O que você entende? Dá para ele um dinheiro? Pede a ele para segurar e falar o que ele sente quando ele segura o dinheiro ali na mão, né? Outra informação também, Ariane, eu sugiro que todos nós deixem um dinheiro em algum lugar da casa.
Porque dinheiro é energia, né? Então, assim, eu oriento que você deixe. Em casa, assim que você chegar, você passa o olho. Porque tem gente, teve um cliente meu, que eu comecei a fazer a dinâmica com ele, não conseguia segurar o dinheiro. Ele soltava o tempo todo. E nós precisamos ter esse contato com o dinheiro, pelo fato dele ser energia. Então, chegou ali na fase do adolescente, começou a falar mesmo sobre o dinheiro com ele. Que o dinheiro é bom, a gente tem que saber administrar. Então, é muito interessante, já na fase da adolescência, colocar em prática mesmo. A gente deveria até ter, né, uma disciplina, né, fundamental de economia doméstica. Eu acho que tem alguns países que tem, né, economia doméstica como disciplina, né? Nos Estados Unidos, todas as famílias têm um educador financeiro. Entendeu? Quase todas. Então, assim, para você ter noção, Ariane, falar sobre dinheiro é tão tabu que aqui no Brasil é a segunda causa maior de divórcio. É o dinheiro. Mas nos Estados Unidos é a primeira causa. E lá eles têm educação financeira. E lá eles têm educação financeira. Então, assim, imagina se não tivesse. Mas a relação é difícil, né? É difícil. Então, assim, aqui no Brasil, se nós temos uma causa que é o financeiro, sobre o dinheiro, que causa muitos divórcios, o que o casal tem que fazer? Buscar ajuda. Se sabe que isso vai impactar, buscar ajuda. Falar do dinheiro abertamente. Hoje os casais não falam de dinheiro. Fala de pagar conta. Eu pago isso. Mas falar do dinheiro em si, os casais não falam, né? Eles têm medo. Por quê, Ariane, que as pessoas têm medo de falar de dinheiro? Porque toca na ferida, toca na dor. Por que não falam abertamente? Porque é sobre isso. Falar sobre o dinheiro é tocar nas nossas dores que, às vezes, as pessoas não querem sentir. E você costuma dizer que melhorar sua relação com o dinheiro é um propósito de vida. O que mudou na sua trajetória, Edilene, quando você passou a enxergar o dinheiro sob essa perspectiva? Depois desses 20 anos, sim, né, lidando com o dinheiro dos outros, inclusive, né? O que foi que foi o gatilho maior, assim? Ariane, mudou tudo. Tudo, de uma forma muito profunda. Quando eu comecei a estudar educação financeira, eu fazia planejamentos lindos e eu via que meus clientes não conseguiam seguir. E eu queria entender o porquê. E foi quando eu comecei a estudar psicologia financeira, só que eu me encontrei nela. Ariane, por diversas vezes eu me auto-sabotei. Eu estava em entidades financeiras muito bacana, eu ia ser promovida e eu causava algumas situações. E eu não conseguia a promoção, ou não conseguia aquela vaga. E eu chorava muito. Eu perguntava a Deus e eu falava, Deus, por quê? Por quê? E quando eu começo a estudar psicologia financeira, Ariane, eu entendo que as oportunidades perdidas foi porque eu entendi que o dinheiro só poderia vir na minha vida com muito sofrimento. Então, antes de eu entrar nas entidades financeiras, eu passei por diversas empresas que eu trabalhava muito. Eu chegava às 7 da manhã, saía às 11 da noite. Por quê? Eu entendia que o dinheiro tinha que vir dessa forma. Então, quando eu me libertei, porque a verdade ela liberta, quando eu conheci a verdade que era sobre o que eu ouvi a minha infância inteira, que o correto era sofrer para ter o dinheiro, aí eu ressignifiquei. Ressignifiquei e eu entendi que o dinheiro pode sim vir na minha vida de uma maneira leve, muito leve. E a partir dali, Ariane, as coisas começaram a acontecer na minha vida financeiramente de uma forma muito mais leve, sem sofrimento, sem dor. E aconteceu algo, Ariane, muito impactante. Por isso que eu falo, estudar sobre o dinheiro vai muito além do dinheiro em si. É sobre vida. Ariane, e eu estudando sobre a história do dinheiro na minha família paterna, eu consegui romper uma maldição hereditária de 3 gerações. Eu me emociono porque eu tenho 2 irmãos e a gente ficou por anos sem se falar. E a gente não conseguia entender, porque a gente não conseguia lidar um com o outro. E era muita briga. E quando eu comecei a estudar sobre a história do dinheiro, eu entendi que o meu avô, ele faleceu de mal com seu único irmão. E os irmãos do meu pai também tinham muita situação de mal um com o outro. E ali eu entendi que não era sobre a minha história, não era sobre eu e meus irmãos. Era sobre algo que começou lá atrás. E ali eu consegui ressignificar.
E ali eu consegui mostrar para os meus irmãos que não era sobre nós. E hoje nós temos a melhor relação entre irmãos. Eu amo meus irmãos. Hoje eu consigo olhar para eles sem mágoa, sem dor. E eles do mesmo jeito comigo. Hoje é leve a nossa relação. E durante anos nós sofremos muito com essa dor, da gente não conseguir se relacionar. Então veio muito antes de nós. E com o dinheiro não é diferente. Começou muito antes de nós. Começou lá atrás, há algumas gerações. Então, se você se culpa por não saber lidar com o dinheiro, tem algo que você precisa estudar, que você precisa entender, que você pode estar repetindo. Não é sobre você, é sobre algo que aconteceu antes de você. E você pode sim mudar daqui para frente a sua relação com o dinheiro. Pois é, para quem está nos acompanhando, nos ouvindo e sente culpa por não saber lidar com as finanças, qual que é o primeiro passo assim, realista, libertador, para iniciar começar que a gente não tem noção de onde vai terminar? Ariane, a culpa é uma emoção muito comum hoje, né? E a culpa, ela nos paralisa. Então, qual é o primeiro passo para ser libertador? Não é fazer conta, é reconhecer de onde vem essa culpa. O ponto de virada é trocar a culpa pela curiosidade. O que nós podemos fazer? Eu costumo dizer que não é a melhor resposta, é a melhor pergunta. É perguntar para si, né? De onde vem essa culpa? O que eu posso aprender sobre mim e sobre a forma que eu lido com o dinheiro? Então, a primeira coisa, Ariane, que eu costumo dizer para meus clientes, é o auto-perdão. Quando eu me perdoo, que eu não sei lidar com o dinheiro até aqui, eu não sei, eu usei ele de forma errada, eu me perdoo. E quando eu me perdoo, eu me permito fazer diferente. Então, conhecer a sua história com o dinheiro é se permitir o perdão. Você se perdoa e começa ali escrevendo uma nova história. É acolher a sua emoção. É acolher a sua dor. Quando nós acolhemos a nossa dor e nós buscamos entender o porquê da dor, nós avançamos. E avançamos muito. Muito bom. Gilene, nós estamos chegando ao final do nosso segundo bloco. Mas eu queria que você falasse para quem está nos escutando, né, que vai te seguir agora, @edilene.mentorafinanceira. Para quem quer conhecer seu trabalho, né, como que você pode colaborar com os nossos ouvintes? Ariane, eu tenho, né, a mentoria Power, que a mentoria vai desde o DNA financeiro até o planejamento financeiro para os próximos 12 meses. Então, o cliente, quando ele chega para mim para fazer essa mentoria, ele vai desde ressignificar todas as dores com dinheiro e até realizar um planejamento financeiro, seja pessoal, familiar, de casais, para noivos, né? Os noivos aí que estão indo casar. É muito importante conhecer a sua história com o dinheiro, a sua, do seu noivo, para quando entrar no casamento, entrar sem dor. Porque o dinheiro, às vezes, quando a pessoa não sabe lidar com as dores, ele vai causar mais dores. Então, para que isso esteja muito bem alinhado, é importante fazer seu genograma financeiro, conhecer o seu DNA financeiro. É muito importante, é libertador. Muito bom, obrigado, viu, Gilene? Obrigado pelas dicas. Eu acho que é muito importante a gente pensar isso. Acho que faz muito sentido, né? Pensar essa relação com o dinheiro e fazer isso de uma forma planejada, né? Eu acho que dentro dos negócios também faz muito sentido para quem é empreendedor, está nos escutando, né? O nosso público maior, assim, é de empreendedores, ou quem está pensando em empreender. Quem está pensando em empreender também, né? Sim, Ariane, e eu convido os empreendedores a conhecer a sua história, porque alguém que veio antes de você também era empreendedor. Conheça a história desse empreendedor que veio antes de você. É uma história de sucesso. Teve falência? Se teve a falência, o que eu posso fazer para mim não falir? Porque a chance que teve alguém que faliu na minha história como empreendedor, a chance de falir também é muito grande. Então, conhecer a história é fundamental para o sucesso. E as coisas vão acontecendo da melhor maneira, né? Isso. Então, gente, vou falar mais uma vez no @edilene, edilene.mentorafinanceira, segue ela lá,
Precisando, só chamar lá no privado, não é isso? Com certeza, estarei à disposição. Eu quero agradecer você pela sua participação, pela sua disponibilidade, pela troca, né? Por tudo que você compartilhou aqui com a gente. Vegelene, obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. Gente, é isso aí, ó. Ficamos com mais um Empreendedor em Ação dessa semana. Você já sabe, toda quinta-feira às 18 horas aqui na Rádio Universitária. Se você perdeu aí um pedacinho do nosso programa, não se preocupe não, porque encerrando aqui, ele já vai estar automaticamente disponível lá no nosso canal, no YouTube, que é o Empreendedor em Ação. Lá você escuta o podcast na íntegra, conhece os nossos entrevistados, tem vídeos lá daqui dos bastidores, tá bom? Eu quero agradecer os nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinor, a Novais Empreendimentos, quero agradecer a Impremix, a Cris Joias, a Classic Men's Club e agradecer também a Fadenor pelo espaço, pelo apoio cultural à nossa programação. Você quer ser um apoiador cultural da rádio? Faça contato com a gente no empreendedoremeação@gmail. Pode mandar também críticas, sugestões de temas, elogios, tá bom? Ou me chama lá no meu @ArianeGaldino_Reinventa ou também no @ da Rádio Universitária. E é isso, gente. Próxima semana a gente volta com mais um tema interessante aqui que possa colaborar na sua jornada empreendedora, no Empreendedor em Ação, toda quinta às 18 horas na Universitária. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.